agradecer ao José Machado e à família do José Machado. Na verdade, estes homens têm um símbolo com que se deve talhar o partido. E esse símbolo e a unidade que eles representam no apoio ao partido e à candidatura de Braga é uma coisa inesquecível e que deve ser tomada não apenas por ser inesquecível, mas por ser um caminho a seguir. A unidade é muito importante. O meu camarada José Machado é um homem que já conheci por todos vós, mas eu também o conheço há muito tempo. E sei que o povo de Braga não encontraria nenhum deputado que o representasse e defendesse melhor que o José Machado. A questão é perguntar porque é que vão para a Assembleia da República tudo que não presta e dificilmente vai para lá, alguém que presta. Bom, quase que ficamos a pensar que é melhor não ser eleito. A verdade é que não é essa. É verdade é que deviam ser eleitos os melhores, e os melhores não são eleitos porque vivemos numa ditadura dos capitalistas, que muita gente continua a insistir em chamar a isto de democracia. Até aprender que isto não é democracia coisa nenhuma, é uma forma de explorar, muito sofisticada, mas que só serve para isso, só serve para explorar. De qualquer modo, o nosso camarada José Machado merecia e merece ser eleito. E eu tenho a certeza que se tem começado 2 meses mais cedo, ou seja, se o partido, que só acorda tarde, acordasse 2 meses mais cedo, nós havíamos de falar muito acerca da lista de Braga. O camarada José Machado tem uma família extraordinária e uma mulher extraordinária, que eu vou pedir que ele me ceda à mulher por uns tempos. Não, olha, já que está limpando-se. Ceda à mulher por uns tempos para fazer o que ela faz é eu, que é pôr-se por trás do partido e empurrar o meu partido para a frente. Está comigo? Devolveria intacto da cidade. Quando eu não cumprir essa tarefa, que eu não consigo cumprir. Posto isto, eu pergunto a mim mesmo o que é que vim aqui fazer hoje. Isto é, porque é que eu vim cá? Vim cá porque fui convidado. E porque é que eu fui convidado? Não sei quais são os mistérios que levaram ao convite, mas eu vim. E tenho então 2 coisas para dizer. Eu acho que vim porque sou o fundador deste partido. Agora há umas pessoas que descobriram que eu dirigi a fundação. É uma maneira muito elegante de dizer que foi eu que formei as pessoas com que depois se fundou o partido. Portanto, o partido foi fundado por mim, não foi pelos outros. Eu não dirigi a fundação, eu fundei, que é uma coisa muito diferente. Muito bem. Uma das razões é com certeza por causa do partido, que acaba de fazer 45 anos e que aqui também se comemora. E eu queria agradecer ao camarada do Alberto por ter escolhido da sua coleção, que é absolutamente extraordinária, de documentos do partido, a escolha dos cartazes adequados a, numa pequena mostra, mostrar o que foi 45 anos do partido. E é muito significativo que não se tenha esquecido de que este partido, que é um partido comunista, que luta por uma sociedade de iguais, que luta contra a exploração do homem pelo homem, e que não é um partido eleitoralista, concorre às eleições, mas não é por isso, que é um partido comunista que neste momento precisa de ser reforçado. Este partido tem 2 dos nossos grandes mártires, por cuja morte eu até me sinto responsável, que é o camarada Alexandrino de Sousa e o camarada Ribeiro Santos. 2 camaradas que morreram, não porque eram democratas, mas porque eram comunistas. Coisa que eu sou obrigado a lembrar a todos os militantes do partido que estão aqui dentro, porque eles já se esqueceram disso. Eles lutam num partido de Ribeiro Santos, num partido de Alexandrino de Sousa, não é o partido da canalha.
É desse partido de comunistas que eles lutam. E os outros devem seguir o exemplo. E esse exemplo, não devemos ter vergonha dele, devemos lutar por ele e devemos impor. Porque se os outros podem ter ideias próprias, nós também podemos tê-las. Este partido, na coleção de cartazes que foram representados, o Alberto não se esqueceu de pôr lá ao fundo uma coisa chamada o apelo à esquerda. Foi uma coisa que foi preciso fazer dentro deste partido, numa altura em que eles se queriam aliar ao PCP. Isto é, a outros partidos. E esse apelo à esquerda tem 40 anos e hoje é mais atual do que nunca. É o empurrão que eu peço à mulher do camarada que dê a esse partido. Portanto, essa celebração que aqui se faz hoje está-se a celebrar 45 anos do partido. Não foi no dia 18 que se celebrou, foi hoje que se celebrou. O que é que representa esta sala? É exatamente a política do partido. Somos comunistas, mas não temos medo de nos juntarmos com as outras pessoas. Somos comunistas, mas aprendemos com o povo. Temos aqui de toda a gente, desde empresários, pequenos empresários a sério, a trabalhadores, a operários, a intelectuais, a professores, temos cá toda a gente com quem se pode fazer a revolução. Isto é o universo que eu pretendo unir. Não sei o que é que os outros querem fazer, mas peço à mulher do camarada que me empurre neste partido para essa unidade. A segunda questão, porque eu acho que vim aqui convidado, foi para apoiar com as minhas fracos, os meus fracos argumentos, a campanha. Bem, eu morreria se deixasse de apoiar a campanha dele. De facto, ele aceitou participar nesta campanha por minha causa. Não é verdade? E se eu depois o abandonasse numa altura destas, seria o maior covarde de todos os tempos. Não, eu venho cá apoiá-lo, a ele e a todas as pessoas que estão a apoiá-lo, porque ele está a fazer o seu trabalho e é o trabalho do partido. O que é que nós queremos com estas eleições? Queremos reforçar o nosso partido, digo-vos com toda a sinceridade. Aquilo que eu pretendo com participar numa eleição desta é reforçar o meu partido comunista. Não é reforçar o partido dos pequeno-burgueses que se passeiam pelas cidades como se fossem donos do mundo. Não, é reforçar o partido da classe operária, o partido dos proletários. E os senhores ajudam-me nisso. E eu também ajudo-vos de outra coisa. Ajudo-vos a lutar pelos vossos direitos, nas medidas das nossas fracas possibilidades. Porquê é que devemos participar? Porquê é que devemos participar nestas eleições? Suponhamos que não participávamos. O que é que aconteceria? A mesma coisa que vai acontecer do que se nós participarmos. Isto é, no dia 4 de outubro, não tenho muitos anos, vai ser eleito um de dois partidos. Ou o partido que já está no poder, que é, aliás, uma das maiores probabilidades, ou o partido que está a mijar à porta do poder, para ver se bate o terreno e entra, que é o PS. Qualquer destes partidos, desculpem-me se alguém do PS, aqui dentro eu sei que há, desculpem, qualquer destes partidos fará a cova do Portugal democrático. Nenhum deles defenderá o povo. Todos eles, os 12 em conjunto, integrarão também ainda mais o povo português. E mais, eles estão agora separados, mas os senhores podem ter certeza. A primeira aliança que vai haver depois das eleições, quer ganhe o PS, quer ganhe o PS e o CDS, é a aliança entre o PS e o PS, CDS, PSD, CDS. Portanto, os dois partidos do centro governam Portugal há 40 anos. Cada um teve metade do tempo do poder. Se nós estamos mal, devemos a estes dois partidos. Ou, aliás, com aquele apeso do CDS, uma vez está de um lado, uma vez está do outro, que é um mero apeso aqui para o caso. Portanto, como é que é possível que um país que vota à esquerda, como é que é possível que um país que vota à esquerda só tenha governos de direita? Os senhores têm de fazer esta pergunta. Ora bem, a questão é muito simples.
é que o país que vota à esquerda nunca conseguiu fazer uma coisa que devia ter feito, que é juntar o que nos une e não o que nos separa. Juntar o que une a esquerda. Fazer com isso o caminho para chegar ao poder. E aquilo que nos divide, continuar a luta pelo que nos divide. Mas podemos fazer isso. Porquê é que não fazemos? Porque ninguém quer. Porquê? Porque o PCP quer alguma vez unir-se com a esquerda, com o caráter, seja lá o que for. Não. O PCP quer continuar a sua política de ter os sindicatinhos na mão. Os sindicatinhos. Dá muito dinheiro. Dá as cotas dos operários. Dá para manter uma engrenagem de funcionários que não fazem nada se não virar a custa dos outros. E dá para manter aquela política absolutamente reacionária que nos ia acabando numa ditadura em cima do pelo no tempo do Barreirinho Espanhol. E é isso que o PCP quer fazer. Portanto, se há algum Deus do PCP aqui dentro, sabe perfeitamente que eu nunca escondi isto e digo sempre abertamente. Suponhamos que é o Bloco de Esquerda, que é um partido também de esquerda. Bom, nós conhecemos perfeitamente o que são estes partidos de esquerda. E temos um exemplo na Grécia. Na Grécia, em 9 meses fizeram-se 3 eleições, que foram sempre ganhas pelo mesmo partido. E a primeira pergunta é, será que é preciso, já estou na hora que começo a falar à maneira do será que é preciso fazer 3 eleições em 9 meses, que têm sempre o mesmo resultado, e o país anda cada vez mais para a direita? Primeiras eleições em 25 de janeiro. Ganharam. Para quê? Para não aceitar a política de austeridade. Vão negociar. Aceitam a política de austeridade. Como querem fingir que são de esquerda, voltam para a Grécia e fazem mais umas eleições. As eleições aqui são agora um referendo. Perguntam aos gregos, se eles querem a política de austeridade, e o país inteiro diz, nós não queremos a política de austeridade. E eles chegam a Bruxelas e dizem, nós queremos a política de austeridade, embora o povo tenha dito que não queria a política de austeridade, e assinam com eles o acordo. E depois, como evidentemente estão desmascarados, o que é que vão fazer? Novas eleições. E nas novas eleições não tiveram o mesmo tipo, o mesmo número de votos, mas o seu país virou todo para a direita. Já não há esquerda. Isto é, não há esquerda relevante na Grécia, onde nasceu a democracia. O que existe na Grécia é um eleitorado de direita com partidos de direita. E os pequenos partidos de esquerda, como o Partido Comunista Grego e o Partido do Pausano, do Rio, têm pequenas votações que não alteram nada. Portanto, reparem uma coisa. O que é que faz que um partido como a Grécia tenha feito 2 votações à esquerda e uma à direita e o país tenha sido puxado para a direita? Bom, posso dizer, é uma traição do partido, do Bloco de Esquerda lá do sítio. Não há aqui uma verdadeira traição. Ele não enganou ninguém. Ele fez aquilo que a classe média grega achou que se devia fazer. Não larguem o euro. Nem por amor de Deus não mexam no euro. O euro está muito bem. Mesmo quando a gente vai ao banco, o banco diz que não nos dá o euro que tem lá. Porque foi o que aconteceu, como os senhores viram, durante o tempo em que se fez o referendo. As pessoas que tinham depósitos no banco só podiam levantar 60 euros por dia. Mas o dinheiro era meu, estava lá. Porquê é que eu não posso levantar o resto? Portanto, já veem como é que isto funciona. Portanto, depois de tudo isto, temos, outra vez no poder, um partido que agora está mais à direita, não tem vergonha de estar à direita, embora tenha apresentado uma face de esquerda, uma máscara de esquerda que ele nunca teve. E que só algumas pessoas é que pensaram que tinha, como era o caso do Bloco de Esquerda de cá. Evidentemente, se estes gajos de cá alguma vez chegam ao poder, fazem a mesma coisa. Não tenham dúvidas. Eles estão lá para se aliarem a quem? Dizem claramente, nós queremos aliar o PS. Viram aquele namoro de olhos piscantes entre a senhora e o cavalheiro do PS? Viram com certeza, porque foi na televisão. Eles propuseram o que queriam. A cama, a partir do penico, todas as coisas estavam ali a discussão. E só não chegaram a um acordo definitivo. Porque houve um bom senso de colocar a entrevista antes que aquilo acabasse mal. Bom, portanto, não tenham dúvidas. Esse Bloco de Esquerda quer chegar ao poder através do PS. E que política é que o PS e o Bloco de Esquerda vão utilizar quando chegarem lá? Pois é, a política que já se utiliza na Grécia. Só que em vez de ser com o PASOK que está desmascarado, é com o PS que ainda não está desmascarado. Mas o PS é o PASOK de lá. Portanto, temos isto, qualquer que seja o resultado das próximas eleições,
Os senhores vão ser enganados. E porquê que vão ser enganados? Porque a democracia burguesa é isto. A democracia burguesa é uma farsa que consiste em nós irmos fazer uma cruz de 4 em 4 anos, num pleno, 30 segundos, para os que não tremem da mão, 20 segundos. Depois dos 20 segundos dá 3 passos, vira à direita, perfila-se e mete numa ranhura, e depois sai dali, satisfeito por ter cumprido o seu dever cívico, e nunca mais manda no país. Quem manda no país são os gajos que vão sair daquela zona. Os senhores, quando estiverem em desacordo com o partido que lá está, não podem pôr o partido na rua. Porquê? Porque o Presidente da República sempre de encomenda, ali à porta do Belém, a dizer, ninguém pode mexer no partido que está no poder. Mesmo que o partido que está no poder diga o contrário disso, do que prometeu, diga, engane toda a gente, todo o mundo, ninguém pode mexer no partido que lá está. Muito bem. As pessoas começam a ficar assustadas. Nós sabemos que a classe operária não chegou ao poder com eleições destas, mas não abandonamos o povo nestas eleições. A nossa função é juntarmos ao povo e esclarecer, na medida do possível, o que é que pretendemos, qual é a nossa tática. E a nossa tática é muito simples aqui. Aos senhores acham que se pode passar mais 4 anos a ir à carteira dos velhos e das velhas e levar-lhes um dinheirinho que não dá para pagar os medicamentos? Os senhores acham que se pode ir mais 4 anos a contarem 4 dias de feriado, pô-los a trabalhar esses 4 dias e não lhes pagar nada? Os senhores acham que se deve passar a continuar a trabalhar, em vez de 40 horas, 47 horas de trabalho e não ganhar mais um tostão por semana? Se os senhores acham isto, então, evidentemente, têm que ir votar nesses partidos em que gostam. Mas não façam isso. Não votem nisso. Os senhores votem num partido à esquerda. Não digo que não votem. Se os senhores não votarem, se deixarem, se ouvirem um meu discurso e disserem, claro, agora eu ia lá votar. Bem, os senhores não vão votar. Admitamos que nesta mesa sou eu e um amigo é que vamos votar. 2 votos. Neste conjunto todo, 2 votos. Com 2 votos, eu posso eleger o governo. Posso fazer uma assembleia maioritária. Se não houver mais ninguém a votar, 2 votos dá para fazer isto. Portanto, notem, os senhores não votarem significa que dão o poder aos partidos que estão no poder perto da porta a já para entrar, podem dar-lhes exatamente o poder, não votando. Portanto, o não votar é, no caso concreto, a maior burrice que nós podemos fazer. Então, em quem devemos votar? No lugar onde o voto não se perde. Quer dizer, que é um partido que apresenta uma política e sabe que o resultado dessa política nunca será perdido. Isso existe em Portugal e não somos só nós. Haverá mais 1 ou 2 frações que podem fazer isso. Não julgo que são os novos partidos, são os velhos partidos. Devem perguntar porque é que um partido que tem 45 anos e que é o segundo mais antigo que existe no país, o primeiro é o PCP, toda a gente sabe disso, porque é que este partido não tem acesso à televisão, não tem acesso à rádio, não tem acesso aos jornais, não tem acesso a nada e todos os dias é aliás, atacado brutalmente da imprensa. Ora bem, o que é que eu proponho que se faça nestas eleições? Uma coisa muito simples, uma conversa muito simples. Muito simples. O que é que eu vou lá fazer? O que é que vai dizer o nosso camarada? Vai dizer, quando chegar lá, diz que eu venho propor que o salário mínimo nacional, que é de 505 euros, passe para 555. Bom, não custa nada ao Estado. Isto custa ao patrão. É claro que há pequenos patrões que não podem pagar os 50 euros a mais. Eu sei isso. Mas há maneiras de resolver o problema. Mas aumentar o salário mínimo nacional para 55 euros significa pôr mais 50 euros por mês na mão de cada trabalhador. Esses 50 euros vão ser gastos em quê? Vão ser gastos nas coisas que a gente precisa para comer. Porque o país está a morrer de fome. Os senhores sabiam que há 770 mil desempregados, dos quais 450 mil não ganham um tostão por mês de subsídio. Como é que 450 mil pessoas podem viver sem dinheiro? Os senhores já sabem o que é que acontece. Uns chegam a casa e dão um tiro na cabeça e matam-se. Outros, que é coisa que eu não aconselho a ninguém, me imigrante. Outros chegam a casa e dizem, bem, eu vou emigrar, não consigo comer. E imigram. Portanto, isto é o resultado desta política. 50 euros a mais diminuía um pouco esta situação.
Agora, suponhamos que nos outros 770 mil, em que há 450 mil que não ganham nada, que eles davam o subsídio meio de garantia. Aquele subsídio que foi criado pelo Guterres, que ainda existe hoje. Como é que esse subsídio funciona? Nós proporíamos que funcionasse numa base de 300 euros de base. Se a pessoa está desempregada e não recebe, e a mulher também está desempregada e não recebe, junta mais de 150%. Fazia quase 150%. Se tem um filho, só um filho, vou ficar só por um filho, e está desempregado e não recebe, é mais um terço. Isto dava à volta de 500 euros por mês para 3 desempregados, que estão desempregados sem terem culpa e que não lhes arranjam trabalho e que têm a obrigação de pagar o subsídio de desemprego e não pagam o subsídio de desemprego. Nem no tempo de Salazar isto acontecia. Com o Giro Salazar, estou a dizer que naquele tempo havia uma coisa que era o chamado Fundo de Desemprego. E então era tirado ao trabalhador que trabalhava e ao patrão uma parte que ia para o Fundo de Desemprego. Quando o indivíduo ficava desempregado, não se lhe pagava nenhum subsídio. Mas aquele dinheiro entrava nas obras públicas. E, portanto, um dinheiro que ia acabar por trazer mais gente a trabalhar. Portanto, até nesse tempo, um desempregado sem trabalho tinha uma compensação. Mas hoje, o governo do PSD e CDS não tem compensação nenhuma. Se ao fim de 4 meses não arranjou trabalho, capa imediatamente e não recebe nem sequer subsídio. Bom, eu ia lá e dizia, vamos pagar o subsídio a estes. Digo, vai o nosso camarada, chega lá e diz isso. Depois ele diz, temos uma dívida, toda a gente sabe que temos uma dívida que é impagável. A nossa dívida, vou-lhe dar aqui o número que os senhores nunca ouviram falar, a nossa dívida externa, chamada dívida soberana, é 290 mil milhões de euros. É claro que há algumas maneiras de fazer estas contas. 290 mil milhões de euros de dívida é o que diz o Banco de Portugal. E 225 mil milhões de dívida é o que diz Bruxelas. Porque Bruxelas acha que não devem entrar aqui as dívidas das empresas nacionalizadas que deram justiça. Mas no fundo a nossa dívida é 299 mil milhões de euros. Se fosse mesmo 225 mil milhões de euros, nós tínhamos que pagar de juros. Vocês têm ideia de quanto é que se paga de juros para esta dívida? Nós este ano vamos pagar 6 mil milhões de euros. As pessoas sabem, 1000 euros são 200 contos, 1 milhão de euros são 200 mil contos, 6 mil milhões são 1.200 milhões de contos na moeda antiga. Isto é o que temos que pagar de juros. Mas atenção, não pagamos ainda 1 cêntimo da dívida, pagamos só os juros. Vocês sabem quanto é que está previsto pagar para o ano que vem, no ano de 2016, de juros? 9 mil milhões de euros. Isto é mais de 50% do que pagamos este ano. 9 mil milhões de euros. Não podemos pagar. E sabem quanto é em 2020 que nós pagamos? Pagamos 17,5 mil milhões de euros só de juros. Ainda não pagamos uma questão da dívida. Isto sai-se 17,5 mil milhões de euros. São 10% do produto interno bruto. Quer dizer, nós trabalhamos um país um ano inteiro e 10% é-nos tirado do bolso para pagar os juros aos credores. Isto não tem solução. O que é que eu proponho? Uma brincadeira. No fundo, proponho uma brincadeira. Diga assim, olha, nós vamos sair do euro. Porque o euro é a ditadura desta dívida. Bem, primeiro de tudo, vocês têm uma ideia de que a gente ter dinheiro lá fora? Eu digo-vos claramente, nós devemos dinheiro. Porque o nosso país é um país capitalista com desenvolvimento atrasado em relação aos outros países. E, portanto, nós temos que importar e pedir emprestado para manter o nível dos outros países mais avançados. O resultado, ficamos a dever dinheiro a toda a gente. Ou seja, se compreenderem bem, a dívida é uma forma como o rico explora o pobre. Não é uma forma como o pobre explora o rico. É o contrário. A dívida é a forma como o rico explora o pobre. E é isso que está aqui em causa. Então o que é que eu faria? Olha, eu chego ao poder e digo, isto é tudo muito simples de resolver. Em vez de um euro, larguemos o euro que está a explorar. O euro, aliás, é uma forma de ditadura, isto vamos a isso outra vez. Saímos do euro e fazemos um novo escudo. Um novo escudo é inteiro como é. É muito simples. O novo escudo tem o mesmo valor que um euro. Se o euro valia 200 escudos na moeda antiga, o novo escudo valia 200 escudos na moeda antiga. Eu, portanto, continuo a ganhar o mesmo que ganhava antes, mas em novos escudos. Eu continuo a pagar o mesmo que pagava antes, mas em novos escudos. E agora fico com uma impossibilidade de importar coisas de fora para dentro, porque me vão sair mais caros. Importar para dentro coisas que vêm de fora, porque me vão sair mais caros. Por exemplo, não vou comprar Volkswagen no estrangeiro, porque me vai sair muito mais caro.
Mas depois, claro, quando se começa a fazer isto, eles dizem que vão sair mais caro para nos vender um automóvel. E então eu digo, mas então porquê é que é mais caro? Porque a vossa moeda tem paridade com o euro, mas não vale tanto como o euro. Não vale. Então quanto é que vale? Vale apenas 30%, 60% do euro. Então está muito bem, não há problema nenhum. Eu baixo já o valor da minha moeda para 60% do euro. E a partir de agora, os senhores quiserem, levam 60% do euro. Se não quiserem, não levam nada. Porque eu nunca falo em dívida nem em pagamento de dívida. Falo apenas em maneira de criar um sistema financeiro que permita ao país desenvolver-se. E em 5, 6, 7 anos, este sistema permite ao povo português ter sempre dinheiro no fim do mês. Todo o trabalhador tem sempre dinheiro no fim do mês, porque tem um novo escudo. Com esse dinheiro, faz as mesmas compras que fazia quando tinha um euro, porque é coisas de cá de dentro. Só lá para fora é que as coisas saem mais caro. Não vai, não vamos importar. Vamos exportar porque fica mais barato exportar. Portanto, fazemos as coisas desta maneira. Isto parece uma coisa difícil, claro, que é muito difícil, já explico porquê. Mete até tropa e tudo. Mas a verdade é que é uma coisa fácil de compreender. A certa altura, nós reequilibramos as nossas exportações com as nossas importações e os nossos déficits do produto interno bruto ficam reduzidos ao mínimo, ao mais simples. No entanto, não pagamos ainda nada aos criadores. Isto é, não pagamos juros, nem pagamos ainda aos criadores. E agora os tipos vêm connosco para negociar ou não. Se não quiser negociar, passa muito bem. Se quiser negociar, fica assim. Pensam que isto é fácil. Isto é fácil de dizer. Porque no dia em que nós fizermos isto, o mais natural é que a burguesia chame a tropa e diga, meta-me esses gajos na cadeia. Se a gente tiver o apoio do povo, ninguém nos mete na cadeia. Se não tiver, vamos para a cadeia. É uma coisa do já estive, posso dizer, sobrevive como quer na probabilidade. Não é propriamente um hotel, mas ninguém morre só de susto por ir para a cadeia. Agora, é verdade que se o povo estiver do nosso lado, nós conseguimos fazer isto. Será que somos os primeiros que inventaram isto? Foi o Arnaldo Matos, o grande educador que inventou isto? Não foi, não. Não foi ele. Coitado, não tem culpa nada disso. O que eu inventei é uma coisa diferente. Eu pus em prática aquilo que vi os islandeses da Islândia fazer. Agora, a Islândia passou por uma crise em 2008 e 2009 igual à nossa. Os bancos faliram todos. Eles tiveram que arranjar dinheiro para pagar os bancos e aos credores. Então fizeram uma coisa. Destruíram a sua moeda, que já existia, desvalorizaram em 30%, em 50%. Desvalorizaram em 50%. E ao fim de 5 anos tinham recuperado tudo. E até nessa altura houve uns panos na Islândia que disseram porque é que a gente não entra na União Europeia? E toda a gente entra, porque é que nós não entramos? É verdade, vamos entrar na União Europeia. E pediram para entrar na União Europeia. E sabe o que é que eles disseram? Começaram a negociar. Qual era o negócio? O negócio era ficar com as águas da Islândia, as águas de pesca, o mar de Islândia. Os senhores sabem que o nosso mar tem 4 milhões de quilómetros quadrados de superfície. Isto é, o nosso mar tem a área da Europa inteira. E sabem que a Islândia, que é pouco maior que Portugal, em termos de área, tem 300 mil habitantes. E o seu mar é metade da União Europeia. A União Europeia salivava quando pensou que podia juntar o mar português ao mar islandês. E os islandeses perceberam perfeitamente o que é que a União Europeia gasta. E disseram, nós não queremos, afinal, nada com isso. Mas vocês não vão passar um bocado, claro. Mas um país, a resposta deles, já disse isso há bocado, noutro lugar, a resposta deles, pois nós somos um país que tem carneiros e tem arenques. E um país que tem carneiros e arenques não morre de fome. Ora, nós também somos um país desse, temos batatas e temos sardinhas. E um país que tem batatas e tem sardinhas nunca morre de fome. Bom, porque sendo eu um comunista, vos peço um voto para o meu amigo. Vos peço um voto para um programa democrático, que evidentemente é um programa difícil de cumprir. Mas se ama a pátria, se quer independência, se quer autonomia, se quer ser gente, se os 900 anos de história que nasceram aqui não é para morrer já, então não temos outro caminho senão fazer isto que eu proponho ao meu amigo. E faço o favor de acreditar no que eu digo, porque desta vez eu vou ter razão também. E atenção, eu sou comunista, mas estou a defender os interesses do povo neste programa. E continuarei a minha luta até que a classe operária e os comunistas se estabeleçam
e não haja mais exploração do homem pelo homem expresso.